Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. Estamos aqui com o canal do Delton, todos os inscritos ao canal dele. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Urgente! Moraes decide colocar a polícia para cercar o Bolsonaro a pedido do PT e pratica cinco ilegalidades na sua decisão, como eu vou te mostrar agora. A decisão acabou de sair, gente. Eu já fiz uma análise completa disso lá na Gazeta do Povo, em que eu começo mostrando como que o deputado petista Lindenberg Farias, ele se tornou nosso novo procurador-geral da República. Como assim, Deltan? Sim, se você não sabia dessa? Ele, mais conhecido como Lindinho das planilhas Odebrecht, acusado por delatores de receber 4,5 milhões de reais em propinas, ele se tornou novo procurador-geral, substituindo Paulo Gonet. Afinal, é ele que está promovendo as ações mais recentes contra o Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal, e não o PGR Paulo Gonet. O STF está simplesmente carimbando o que o PT pede. Veja aqui comigo. O inquérito em que a Polícia Federal investiga os supostos crimes de Eduardo e Jair Bolsonaro nos Estados Unidos foi proposto por quem? Pelo Lindinho. Foi ele também quem solicitou que Moraes colocasse tornozeleira eletrônica no Bolsonaro e o proibisse de usar as redes sociais. E adivinhe quem agora que fez o pedido para que o STF ordenasse que a Polícia Federal cercasse a casa do Bolsonaro e para que monitore 24 horas por dia o Bolsonaro a fim de evitar uma suposta fuga. Quem que pediu? Ah, ele! Lindinho! Lindinho, que coisa feia, viu? Vamos ver então as 5 flagrantes ilegalidades da mais nova decisão contra o Bolsonaro. Primeiro, gente, não há fundamento para a prisão preventiva do Bolsonaro, o que é algo que até aqueles advogados garantistas da esquerda que ficavam atacando a Lava Jato, até eles já admitem em entrevistas. Lembrem que o Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente por suposto descumprimento da medida cautelar de não usar as redes sociais. Mas Bolsonaro usou as redes sociais? Não! Ele apenas telefonou para manifestantes lá em Copacabana em uma mensagem que durou aí por menos de 15 segundos e não configurou nenhum crime. Foi lícita, legítima. Bolsonaro não estava proibido de discursar, gente, de dar entrevistas ou de participar de atos políticos. A única razão para não estar fisicamente lá no evento em Copacabana foi que a decisão de Moraes, que determinou seu recolhimento nos finais de semana, tinha sido decretada. E ele não podia ir lá. Aí o Moraes alegou que tinha fundamentos para prisão preventiva, o que é falso. E aí substituiu essa prisão preventiva por uma prisão domiciliar devido à idade e ao estado de saúde de Bolsonaro. Essa tal da prisão preventiva domiciliar, ela nem existe em lei. Mas o maior problema é que não havia motivo para qualquer prisão em primeiro lugar que fosse depois substituída por uma prisão domiciliar. Em segundo lugar, segunda ilegalidade, não há previsão legal para o cerco policial à casa de Bolsonaro. Essa foi mais uma medida daquele tipo use a sua criatividade do Alexandre de Moraes. Veja aqui comigo o que o procurador de justiça, o Rodrigo Chimin, que é professor do processo penal, ele disse sobre a medida de proibição do uso de rede social. Mas, gente, o que ele disse sobre essa medida de proibição de uso de rede social decretada pelo Moraes também se aplica sobre a medida de cerco policial, porque as duas são invenções de Moraes ao estilo use a sua criatividade. Olha o que ele coloca aqui, ó. Essa medida de proibição de uso de redes sociais não possui amparo específico no Código de Processo Penal, da mesma forma como esse cerco policial. Foi construída pela jurisprudência com base em um conceito elástico de poder cautelar, o que abre margem para decisões atípicas e de contornos vagos. E numa democracia, né? Democracia, Moraes, aquilo que se diz defender. Numa democracia, o processo penal não pode operar com base em cláusulas abertas e subjetividade judicial. O que está em jogo não é apenas a legalidade de um ato, mas é a integridade de um sistema que deveria proteger os indivíduos contra abusos do próprio Estado. Democracias não se defendem com interpretações extensivas, expansivas, que autorizam restrições arbitrárias. Essa aí é a realidade do que o Rodrigo Chimin colocou, e certíssimo ele. E eu vou agora direto para a quinta ilegalidade da decisão, que é a mais grave de todas, que é o objetivo político-eleitoral dessa decisão.
E eu vou deixar para vocês verem a terceira e a quarta ilegalidade lá no meu artigo da Gazeta do Povo, que é um veículo que está lutando com unhas e dentes pelas liberdades, o que faz parte do seu código genético. Basta você ver lá todos os artigos da linha editorial da Gazeta do Povo sobre o que a Gazeta pensa. Por isso eu sou colunista lá. Por isso eu assino a Gazeta Agora tá aí, ó. 2 ministros do Supremo, ouvidos pela coluna, disseram que o objetivo daquela cautelar de proibição de uso de redes sociais é o quê? Silenciar Bolsonaro. Gente, então os ministros do STF aí disseram simplesmente para jornalista que a proibição do Bolsonaro de usar redes sociais e dar entrevistas também tinha como objetivo silenciar o Bolsonaro. Gente, deu certo. Deu certo o objetivo deles. Há uma semana do julgamento dele lá no STF, olha aí, ó. Bolsonaro está isolado, sem imprensa, sem redes sociais, sem celular. Não pode se comunicar nem com o filho Eduardo nos Estados Unidos. E cada visita precisa da aprovação de Moraes. O efeito disso é cristalino. O STF impede o maior líder da direita no Brasil de articular politicamente, de mobilizar seus apoiadores, de orientar o seu partido, de guiar o movimento conservador. O plano é óbvio, é inviabilizar Bolsonaro em 2026 não só como candidato, mas como cabo eleitoral. Ele vai ser encarcerado em nome da defesa da democracia. Mas quem está sendo defendido, na verdade, é o governo do PT. E, é claro, os ministros ameaçados de impeachment, que vão dificultar a chegada ao Senado Federal de senadores apoiados pelo Bolsonaro. E acaba de chegar agora para mim a notícia de que a Polícia Federal pediu que o monitoramento do Bolsonaro aconteça dentro da sua própria casa. Ou seja, invadindo a sacralidade e a intimidade do lar. E a qualquer momento vou trazer mais informações e análises sobre isso e o que mais acontecer. Então aciona o sininho aqui para você não perder nada que acontece. Ah, gente, me belisca. Isso aqui é inacreditável. A pedido do PT, presta atenção, a pedido do PT, a PGR, que é a Polícia Federal, cercando a casa do Bolsonaro 24 horas por dia. Se você achava que a perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro no STF não poderia piorar, pense novamente. Sempre, sempre pode piorar. E já piorou, porque agora nós temos a PGR e o STF abertamente atendendo aos pedidos do Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, a ponto de ser praticamente ele que está definindo aí os rumos do que acontece ou não acontece com o Bolsonaro. Vocês conseguem imaginar algo parecido na Lava Jato? Consegue imaginar se o Bolsonaro peticionasse toda semana ali para o Sérgio Moro, pedindo decisões desfavoráveis contra o Lula, e o Moro atendesse? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora no STF. Assiste aqui comigo esse vídeo e se segura aí na cadeira porque você vai ficar tão indignado quanto eu. Olha aí! A Procuradoria-Geral da República acaba de se manifestar por um pedido da Polícia Federal, através do deputado Lindenberg Faria, para aumentar Correção, correção. O pedido foi do Lindenberg Faria, não foi da Polícia Federal. Segue aí. a vigilância em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, para evitar um risco de fuga, até mesmo com tornozeleira eletrônica. A gente já tem aqui, ó, deixa eu te mostrar, eu vou ler aqui rapidinho. Pode passar um pouquinho para a gente ver que essa é uma resposta que dá ao ministro. Fica naquela página 1, gente, para eu poder ler isso, por favor. Que diz ali que abre vista a Procuradoria-Geral da República, nessa data, né, ao Supremo Tribunal Federal, o diretor da Polícia Federal, o ofício eminente, autorizaria a comunicação no dia 22 pelo deputado federal Lindenberg Faria, desenvolvendo razões de receio quanto à suficiência de medidas de cautela voltadas à garantia da aplicação da lei em relação a Bolsonaro. O risco motivou, então, a Procuradoria-Geral da República a ser consultada. Agora a gente pode ir para a próxima página. Aqui que está a resposta. O que a Procuradoria-Geral da República... Pode, gente, pode passar. Pode. Isso aí, ó. A Procuradoria-Geral da República fala o seguinte, ó. Tendo em vista o encaminhamento pela própria Polícia Federal da solicitação que recebeu do ilustre deputado federal, parece ao Ministério Público Federal de bom alvite que se recomende formalmente à Polícia Federal que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas, adotando-se cuidado de que não sejam intrusivas em esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança. Por isso, então, a Procuradoria-Geral da República vai lá e atende um pedido que veio do Supremo, que veio da Polícia Federal, para que Jair Bolsonaro seja monitorado mais de perto durante todo o período, que mesmo que esteja em prisão domiciliar. O que é isso? A gente viu no fim de semana, né, Lindenberg Faria, que é um deputado federal, inclusive gravou um vídeo dizendo que Jair Bolsonaro poderia sair da casa dele e se esconder em alguma embaixada, como a embaixada dos Estados Unidos. Aí, então, o Supremo Tribunal Federal, por esse pedido, consulta lá a Procuradoria-Geral da República e agora, então, vou repetir para você, diz aqui, ó, colocar a Polícia Federal, equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas. E isso não pode invadir a residência do Bolsonaro e nem pode causar perturbação à vizinhança. Olha, não, Marcelo Cosme, vamos começar com essa correção. Não foi um pedido da Polícia Federal, mais uma vez.
foi o pedido do PT, do Lindenberg Farias, que foi feito diretamente ao ministro relator Alexandre de Moraes e que depois disso abriu prazo para a PGR se manifestar. Porque, afinal de contas, em tese, ele não pode decidir sem a manifestação da PGR, embora ele já tenha feito isso várias vezes nos últimos 6 anos. Então é simplesmente o PT, na figura do lindinho das planilhas Odebrecht, agindo como o verdadeiro PGR do país. Mas é pior do que isso, porque a PGR ainda vai lá e atende ao pedido do PT. Atende o pedido do principal partido político opositor do réu, que tem interesse na prisão do réu, na sua condenação, na sua destruição, aniquilação na política brasileira. Isso é ou não é lawfare? Isso é ou não é uso e instrumentalização do direito para perseguir e destruir inimigos? Mas se você for perguntar para o Supremo, para o ministro Alexandre de Moraes, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que isso é defesa da democracia. Isso é defesa do Estado democrático de direito. Ah, se isso te deixou tão indignado quanto eu, senta o dedo aí no like. Essa denúncia precisa chegar ao maior número de pessoas possível. E vocês viram ali no parecer da PGR, né? Até o pedido de colocação de tornozeleira eletrônica em Bolsonaro foi feito pelo Lindenberg, depois de também ser atendido aí pelo PGR. Ou seja, quem está ditando todas as medidas cautelares contra o Bolsonaro nesse processo não é a PGR, é o PT. Gente, isso aqui é um escândalo. Isso aqui era para ser denunciado abertamente em absolutamente todos os jornais do país. E sabe o que é pior? O pior é que os ministros do STF deram uma de cínicos e foram para a imprensa dizer que eles estão, olha, incomodados com essa postura do lindinho. Só que como assim eles estão incomodados se eles continuam concedendo os pedidos dele? Como que isso é possível? Não era para negar, então? Olha só o que saiu na coluna da Andresa Matais aqui no jornal Metrópolis. Pressão de Lindenberg para prender Bolsonaro irrita os bombeiros do STF. Como assim? Olha aí. A pressão do líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, para forçar a troca do regime de prisão aí do Bolsonaro, gera incômodo na corte. Por lá, comenta-se que o petista deveria se preocupar em trabalhar para garantir a soberania digital, aqui um eufemismo para censura nas redes sociais, mas eles estão dizendo que então o Lindenberg deveria se preocupar aí com censurar as redes sociais, garantir a soberania digital, ao invés de tentar capitalizar eleitoralmente a prisão do ex-presidente. O mesmo recado vale para a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais, namorada do deputado. Como sempre, os ministros do STF, em vez de assumirem as suas posições, irem a público aí mandando recadinhos anônimos pela imprensa. Se os ministros do STF estão mesmo incomodados com a prisão do lindinho, por que então que não negam os pedidos dele, hein? Por que continuam concedendo? Moraes vai conceder esse último, que teve parecer favorável da PGR, e vai mandar a Polícia Federal para cercar a casa do Bolsonaro, fazendo o Bolsonaro viver ainda mais em um verdadeiro cativeiro? Por que Moraes não nega o pedido e dá uma multa ao lindinho por litigância de má-fé, como aliás ele fez com o PL? Lembra dessa? Quando multou o PL em 22 milhões. E as multas aí contra os advogados do Daniel Silveira por pedidos repetidos, hein, Moraes? Multa aí o lindinho pra gente ver e provem que vocês tratam todos igualmente e que estão realmente incomodados com os pedidos. E não que estão em conluio, em lua de mel com o governo e com o PT e decidindo de maneira coordenada para destruir o bolsonarismo. E você que tá aqui comigo, você acha que Moraes vai multar? Conta aí pra mim nos comentários. Deixa o seu like com força para mais gente se indignar conosco e para você continuar a receber os nossos conteúdos. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nada por aqui e se torne membro do canal para você receber as nossas análises exclusivas, ter prioridade nas respostas e apoiar de forma ainda mais intensa o nosso trabalho que é conjunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Agora a gente traz uma... Fala pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Eu tô aí sempre dando aulas aí do nosso Brasil, sempre trazendo uns conteúdos com ótima qualidade e um ótimo trabalho aí que ele tá fazendo aí para nós. Pessoal, quem apoia aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E pessoal, não se esqueçam de comentar, pessoal. Seu comentário é muito importante para o engajamento desse vídeo, para esse vídeo chegar para mais pessoas. Comente aí qualquer coisa, bom dia, boa tarde, ou comente a sua opinião. Sua opinião é importante para a gente, ó,
dialogarem no comentário. Estamos aqui no Conexão Política. Último dia, Moraes cobra explicações de Bolsonaro sobre risco de fuga e uso das redes sociais. Prazo encerra nesta sexta-feira. A defesa do ex-presidente tem até sexta-feira para responder ao STF sobre descumprimento de medidas cautelares. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até as 20h34 desta sexta-feira, dia 22, uma manifestação sobre descumprimento de medidas cautelares imposta pelo Supremo Tribunal Federal STF sobre indícios de tentativa de fuga. O prazo de 48 horas foi fixado pelo ministro Alexandre de Moraes na quarta-feira. No despacho, Moraes sustentou reiteração de condutas ilícitas comprovada risco de fuga, citando o relatório da Polícia Federal, PF, que indicou Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro por coação de autoridades no âmbito do processo que apura a suposta tentativa de golpe. Diante de todas as expostas, time-se da defesa de Jair Messias Bolsonaro para que o prazo de 48 horas preste esclarecimento acerca de reiterados descumprimentos das medidas cautelosas impostas pela reiteração de condutas ilícitas e da existência de comprovado risco de fuga, escreveu Moraes. PF anexou o inquérito que que solicita asilo político na Argentina, dado de fevereiro de 2024, direciona ao ex-presidente Javier Milei. Documento, segundo investigadores, reforça a suspeita de invasão, embora se trate de um único documento em formato digitável sem data de assinatura. Seu teor revela que o réu planejou atos para fugir do país com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal. Diz relatório da PF, o arquivo conduto apresenta erros, incluindo gráfica incorreta do nome de Miller, escrito como Miller. Descumprimento de cautelares. Bolsonaro está proibido de usar redes sociais diretamente por meio de terceiro de decisão de Moraes em 21 de julho. As medidas incluem transmissões, publicações em canais e apoiadores. A PF, no entanto, aponta que o ex-presidente teria trocado aparelhos celulares após apreensões judiciais e continua a atuar de forma indireta nas plataformas. Próximos passos. Após manifestação da defesa, Moraes determinou que os atos sejam enviados à Procuradoria-Geral da República, PGR, que também terá 48 para se pronunciar. Bolsonaro é réu do STF por crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada e danos patrimônio público. Caso seja condenado, pode enfrentar penas que somam mais de 40 anos de prisão. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam do like. Esse foi o vídeo. Até a próxima.